desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui nessa noite do teu dia, para podermos entrar na tua presença e cultuar ao Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom para conosco, apesar de nós. O Senhor tem sido gracioso para com cada um de nós, e nós só temos a te louvar por isso, Deus, porque o Senhor faz tudo isso pelo teu povo, embora não mereçamos. E nessa noite que estamos aqui, prestando esse serviço de culto ao Senhor, esse dia que é consagrado ao Senhor, pedimos que o Senhor seja conosco. Assim como tu já falaste aos nossos corações, pelas palavras que foram lidas aqui, o Senhor também recebeu as nossas orações e cada hino que entoamos ao Senhor. Nessa parte do culto, que é o momento mais importante, Deus, como sempre do culto que prestamos ao Senhor, onde será ministrada a tua palavra, rogamos que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor fale conosco, certamente responda nossos pedidos de oração, e que através da tua palavra, que acabamos de ler, que o Senhor nos ajude na exposição da mesma, que possamos ser fiéis na mensagem do teu Evangelho e não se desviar para fazer a nossa própria vontade e dizer aquilo que está em nosso coração, mas tão somente fazer o que lhe agrada ao Senhor. Seja conosco, fala conosco, é o que nós rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu pretendo falar com vocês, e assim permitindo Deus, sobre as bênçãos de honrar o dia do Senhor. Falar sobre esse assunto não é fácil. Falar sobre o dia do Senhor, o quarto mandamento, não é fácil. Pelo menos por 3 motivos não é fácil. Primeiramente, porque pouco se ouve falar do quarto mandamento. Eu lembro que de uma igreja que eu fazia parte, eu passei 4 anos nessa igreja, e em 4 anos, ouvindo pregação, geralmente 2 vezes por semana, nunca ninguém falou sobre o quarto mandamento, o dia do Senhor e a importância de guardar esse dia do Senhor. O segundo motivo também é porque muitos de nós menosprezamos ou desprezamos esse mandamento, e tem sido assim em alguns cristãos, né? Desprezado o quarto mandamento por alguns cristãos. A ideia seria mais ou menos o seguinte: todo crente ele vai dizer, olha, Deus me livre eu adulterar, porque o adultério é um pecado muito grave, ofende muito a Deus, e eu não quero nem saber disso. Eu sei que adultério é pecado. Mas quando se trata em fazer alguma coisa no domingo que não agrada ao Senhor, ou sei lá, viajar, se divertir, fazer alguma coisa que não seja guardar o dia do Senhor, para muitos crentes isso não é pecado. Mas perante Deus, meus irmãos, tanto o desonrar o dia do Senhor, como o adultério, como o assassinato, tanto um como o outro, são pecados perante Deus. Eu me arrisco a dizer que quebrar o quarto mandamento do dia do Senhor seria uma ofensa ainda mais grave, porque o quarto mandamento ele se refere diretamente à pessoa de Deus. Os mandamentos, os 10 mandamentos se dividem assim, né? Do primeiro ao quarto se refere a Deus, e do quinto ao sexto se refere ao nosso próximo. Então, sempre que alguém quebra o quarto mandamento, ele está pecando ou ofendendo diretamente a Deus. É como se dissesse, olha Deus, também aí para o Senhor, para honrar o que o Senhor quis que honrasse, que é o teu dia. E o terceiro motivo de se falar nisso é difícil, porque a grande quantidade de crentes sofrendo as consequências do pecado em desonrar esse mandamento. Ou seja, o que existe de crentes hoje em dia nas igrejas, passando por algum sofrimento, passando por algum problema, devido à consequência desse pecado, não é problema. E por isso que é importante falarmos nesse assunto, né? Primeiramente porque pouco se fala nas igrejas sobre esse quarto mandamento. Em segundo lugar, porque as pessoas fazem distinção entre pecados e pecados, achando que a quebra desse mandamento não é tão ofensivo. E em terceiro,
porque isso aqui responde o motivo de muitos cristãos estarem sofrendo e não terem recebido aquela bênção prometida pelo Senhor Jesus, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu espero que seja uma resposta às nossas orações, o que exporemos aqui nesta noite de acordo com esta palavra. Bem, Isaías, ele escrevendo aqui neste capítulo 57, ele procura falar sobre a importância da guarda do dia do Senhor. Ele também procura falar sobre a recompensa em fazê-lo. E é mais ou menos, meus irmãos, a ideia aqui de Isaías é baseada em Deuteronômio capítulo 28. Se vocês lembrarem, Deuteronômio capítulo 28, após Deus ter livrado o povo lá da terra do Egito, após Deus ter dado a lei, os 10 mandamentos ao povo, aí Deus depois, lá em Deuteronômio 28, ele vai dizer assim: olha, se vocês atentamente ouvirem a minha voz, darem ouvidos aos meus mandamentos e obedecê-los, então ele faz uma lista de bênçãos que seguiriam o crente. Ele começa a dizer que o crente seria abençoado na sua vida pessoal, na sua família, no seu trabalho, nas coisas que ele tem, com seus filhos. Até os inimigos não subsistiriam contra o povo de Deus, porque eles estavam obedecendo a Deus. Mas em contrapartida, lá também diz: agora, se vocês não derem a mínima, não quiserem obedecer aos meus mandamentos, então vem uma lista ainda maior sobre as maldições que viriam sobre o povo, já que eles não estavam obedecendo os mandamentos ou a lei de Deus. Então, a ideia de Isaías é mais ou menos o seguinte, porque quando ele escreve aqui no capítulo 28, o povo estava sofrendo, eles tinham sido levados cativos para a Babilônia, a cidade deles havia sido destruída, as famílias deles estavam no caos da vida, eles sem entenderem por quê. De repente eles começaram a vir para a igreja, congregar como o povo que eles eram, para a sua religião, mas não estavam sendo abençoados e não entendiam por quê. Então Isaías ele começa a explicar os motivos deles estarem passando por tudo aquilo e dar respostas às orações daquele povo. Se a gente observar, ele começa dizendo assim no versículo 1, capítulo 58, verso 1, ele diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz com a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Ou seja, a ordem de Deus para Isaías foi: Isaías, olha, vai lá e denuncia o pecado do povo. Certamente é difícil, como eu falei para vocês, o motivo de muitas pessoas, muitos ministros do Evangelho não pregarem sobre esse mandamento é porque geralmente as pessoas não gostam. Talvez as pessoas, quando ouvissem Isaías pregando, Isaías fosse dizer: olha, eu vou falar do pecado que vocês têm cometido. As pessoas, lá vem Isaías condenar a gente por alguma coisa. Ah, Isaías, não é bem assim não. Não é pecado. Mas Isaías aqui, como um servo de Deus, ele procura fazer isso. A função do profeta era exortar e denunciar a religiosidade do povo, porque eles estavam tendo uma religião artificial e a adoração deles estava sendo errada. Se a gente observar, eles estavam até com uma certa hipocrisia. Versículo 2 diz assim: mesmo nesse estado, ou seja, nesse estado que eles estavam de pecado, de transgressão, ainda me procuram, Deus está dizendo, né? Dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Veja só que contrassenso. O povo gostava de estar congregando, gostava de ouvir as pregações, de estarem lá dia a dia buscando a Deus, mas infelizmente faziam isso da forma errada. Ou seja, eles eram religiosos superficialmente, mas internamente o coração dele, como Isaías já tinha dito, olha, vocês se achegam a mim com a boca, com palavras, mas o seu coração está distante de mim. Então Isaías procura fazer isso. E logo em seguida a gente vê que o problema especial era porque o povo priorizava fazer a própria vontade ao invés de fazer a vontade de Deus. Versículo 3, dizendo, o que é que o povo dizia? Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta. Eis que no dia em que jejuas, Deus agora responde, né, porque o povo fez a pergunta: olha, por que a gente jejuma tanto, a gente busca tanto, a gente vai tanto para a igreja e o Senhor não responde às nossas orações? Aí Deus responde aqui: eis que no dia em que jejuas, cuidais dos vossos próprios interesses. Era um dos maiores problemas aqui que Isaías denuncia, que o povo
artificialmente buscavam a Deus, mas por trás daquilo eles procuravam fazer os seus próprios interesses e exigir que se faça todo o vosso trabalho. Como se eles chegassem perante Deus e fizessem exigências, orassem, não recebiam porque estavam fazendo as coisas erradas. E logo em seguida ele fala também no verso 4 outra coisa muito importante. Ele diz assim: eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Ou seja, por mais que eles orassem, por mais que eles pedissem a Deus, Deus não os respondia às suas orações e não queria dar ouvidos àquele povo. Por quê? Porque os seus pecados eram muito grandes, ou seja, a desobediência deles. Logo em seguida, então, Isaías diz o que eles deveriam fazer, né? A forma certa. Deveriam fazer a justiça e honrar a Deus obedecendo. Ele fala isso no verso 5 até o versículo 10. E, em último lugar, nessa sessão, Isaías diz o seguinte: olha, se vocês honrassem a Deus e obedecessem a Deus da forma certa, então vocês seriam grandemente abençoados. Versículo 11, ele diz, né? O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Ou seja, a promessa aqui é que se eles honrassem a Deus de fato, obedecessem a Deus, então Deus estava dizendo: então de fato eu vou ouvir as orações de vocês, eu vou abençoar vocês em todos os aspectos da vida de vocês, porque eu estou vendo que vocês me obedecem, me honram. Então era isso que o povo precisava fazer. Mas como então é que eles deveriam colocar isso em prática? Então a primeira forma então que Isaías ele estabelece aqui para que o povo colocasse em prática, ou demonstrassem que eles estavam honrando a Deus e obedecendo a Deus, ele começa falando então sobre a importância do quarto mandamento, né? Versículo 13. Então ele começa afirmando aqui uma condição, onde ele começa assim: se, a ideia aqui é uma condição, né? Se vocês fizerem isso, aí viria a resposta: então eu lhes darei a bênção que vocês esperam. Aí como seria? Ele diz primeiramente o seguinte: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, é a primeira coisa que Isaías coloca aqui. Só lembrando aos irmãos que no Antigo Testamento eles guardavam o sábado, que era o dia que Deus criou todo mundo e descansou, né? Mas no Novo Testamento, com a vinda de Cristo, então Jesus fez a transição. Quando Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que ele ressuscitou no primeiro dia da semana, né? Ou seja, no domingo. E a partir de então, lá no Novo Testamento, a gente vê um monte de versículos dizendo que o povo guardava o primeiro dia da semana, no caso do domingo, como nós estamos fazendo aqui hoje, e não mais o sábado, né? Porque o dia principal é o dia da redenção, que Cristo nos redimiu dos pecados, nos salvou, e não mais a ideia do Antigo Testamento de criação. Tá certo? Então, leis, quando vê aqui sábado, entendam como o dia do Senhor sendo hoje, o domingo. Mas a ideia aqui permanece: se desviares do pé de profanar o sábado, no caso o domingo, hoje, o dia do Senhor, e de cuidar dos teus próprios interesses em meu santo dia, a primeira coisa que Isaías procura falar aqui é que o povo deveria evitar a quebra do dia do Senhor, priorizando as coisas de Deus e não as deles. Como fazer isso então? Era o que Isaías ele começa falando aqui. É interessante, meus irmãos, que quando ele fala assim: olha, se desviares o pé de profanar o sábado, essa ideia de desviar o pé, a ideia é o seguinte: que o quarto mandamento, ou seja, o terreno do dia do Senhor, esse mandamento, é um terreno santo. E não se pode caminhar de qualquer forma. Ou seja, a forma como Deus estabeleceu: olha, guardem meu dia, não trabalhem nesse dia, separem esse dia para mim, é um caminho que não tem como você ir para o outro lado. A gente dizer: ah, não, mas eu posso fazer isso, dar um jeitinho daquele outro, fazer isso ou aquilo outro. Não. A ideia aqui é a gente andar no caminho fixo. Ou seja, se Deus diz: deve-se guardar o meu dia dentro da semana, os 7 dias da semana, Deus requer um para ele, então a ideia aqui permanece. A gente deve seguir firmemente. Mas é a questão para o povo aqui que Isaías estava escrevendo, era difícil para eles. Eles arrumavam um monte de coisa para tentar se desviar desse caminho que Deus tinha estabelecido. O Senhor Jesus deixa bem claro, né, que para seguir a Ele, obedecer a Ele, o caminho ele é estreito
E a porta também é estreita. É difícil a gente fazer isso. E o povo aqui estava botando isso como uma desculpa em desviar-se do caminho. Mas o profeta aqui deixa bem claro, olha, se a condição é essa para vocês serem abençoados de fato, se vocês se esforçarem e caminhar na lei do Senhor, no que Ele diz que deve ser feito, então eu os abençoarei. Então, não se pode cambiar de qualquer forma nesse mandamento. Tem que ser sempre firme e nunca vacilar. A ideia também, meus irmãos, do profeta aqui, era de orientar o povo a que eles se organizassem de tal forma que não houvesse nenhum impedimento para servir a Deus nesse dia. Ou seja, a questão aqui era que eles viessem a se organizar. Se a gente pensar bem no nosso contexto, na nossa vida, é muito difícil a gente fazer isso. Às vezes a gente começa a acumular um monte de coisas durante a semana, começa a ter um monte de coisas que a gente tem que fazer. Quando chega o dia do Senhor, o dia da gente guardar, servir exclusivamente a Deus, acontece um monte de coisa que nos impede. Mas a questão aqui, meus irmãos, seria a questão de organização. O cristão, o povo aqui que Isaías estava falando, eles deveriam se organizar de tal forma para que quando chegasse o dia deles estarem guardando para o Senhor, não houvesse nenhum impedimento para servir a Deus nesse dia. Além disso, nós entendemos, de acordo com esse quarto mandamento, que esse dia é do Senhor e não nosso. Abram, por favor, lá em Êxodo, capítulo 20. Depois a gente volta para Isaías. Êxodo, no capítulo 20, é o capítulo onde Deus fala sobre os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, no versículo 9, diz assim, Êxodo 20, versículo 9. Verso 8, para a gente entender melhor. O quarto mandamento começa aqui. Deus diz assim, verso 8. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Como eu falei a vocês, no passado era o sábado. No Novo Testamento e hoje é no domingo. Mas então deveríamos se lembrar, né, que a tendência de esquecer é grande. Do dia do Senhor para o santificar. Santificar quer dizer separar. Por quê? Verso 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. A matemática aqui, ela deixa bem clara aqui a divisão. Né? Deus, Ele nos dá 6 dias para nós fazermos a nossa vontade, as nossas obras, os nossos alfazeres, né? Ele deixa bem claro aqui o pronome, a tua obra, ou seja, é nosso 6 dias. Mas veja o verso 10 agora. Mas o 7º dia, o sábado, do Senhor. Ou seja, não existe aqui nenhuma ênfase para dizer, olha, eu posso requerer para mim uma parte desse dia para mim, mas não. O 7º dia no Antigo Testamento era do Senhor, e nós entendemos que para nós hoje, o dia do Senhor, domingo, ele é inegociável. Por quê? Porque não é nosso, mas é de Deus. É por isso que a Bíblia deixa bem claro. Voltando então lá para Isaías, a ideia ainda quando ele fala aqui, é que nós devemos cuidar para que os nossos interesses, eles não venham sobressair aos interesses de Deus. Os nossos interesses em detrimento aos interesses de Deus nesse dia. É o que está em jogo. Por isso quando ele falou, né? Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, vejam aqui outra coisa que ele fala, né? Nossos próprios interesses. É exatamente a questão aqui que Isaías também procura enfatizar. Nesse dia as pessoas poderiam até se organizarem para fazer a sua própria vontade, o seu próprio interesse, será querer sair, querer organizar, fazer alguma coisa nesse dia, porque era um interesse pessoal, particular. Mas veja aqui o problema e o pecado de se fazer isso. Isso não é o dia de fazer os nossos próprios interesses. Temos 6 dias para isso. O primeiro dia da semana, e no passado aqui, o 7º, é o dia do Senhor e fazer os interesses de Deus e cuidar das coisas de Deus. E meus irmãos, quando nós pensamos nisso aqui, não são poucos os cristãos que quando quebram esse mandamento, procuram justificar. Quem sabe nesse momento, ao você ouvir essa palavra, você fica dizendo talvez assim, mas eu faço isso de vez em quando porque tem um motivo grande, ou preciso fazer isso ou aquilo. Infelizmente é comum para o homem, por causa do pecado, justificar. Vocês lembram lá, não e Eva do pecado. A primeira coisa que Deus falou, olha, vocês me desobedeceram, foi justificar. Senhor, não é bem assim, não foi eu, foi fulano. Infelizmente nós somos assim, tentamos justificar os nossos pecados.
Mas observe, quando fazemos a nossa vontade em cumprimento com a vontade de Deus nesse dia, constitui-se em pecado. E era onde o povo estava andando. É quando nós entendemos, meus irmãos, que, primeiramente, existe uma forma de guardar este mandamento que Deus estabeleceu. É guardar esse dia e separar sem se desviar. A forma é constantemente seguindo o caminho que Deus estabeleceu. É preciso que o Filho de Deus se organize de tal forma que no domingo, no dia do Senhor, não haja nada, nem ninguém que o impeça de guardar esse dia. A questão que nós precisamos entender primeiramente aqui é isso: nos organizarmos de tal forma que não haja nenhum impedimento para estarmos na casa do Senhor, servirmos a Deus, descansarmos, como é a ordem desse mandamento também, e estar adorando a Deus com exclusividade. Nós entendemos também que a recusa em guardar esse mandamento, tem pessoas que menosprezam, acham, não é bem assim não, mas a recusa em guardar esse mandamento é condenável por Deus, tanto quanto qualquer um outro pecado. Qualquer outro pecado que a gente quer cometer é condenado por Deus, e a profanação desse dia não é diferente. Eu acho interessante sobre esse aspecto de profanação, que no nosso boletim, na página 2, tem dizendo assim, na página 2 do boletim, nessa segunda frase, dita pelo Thomas Brooks, ele diz assim: profanar o dia do Senhor é uma prova tão grande de um coração profano como qualquer uma que possa ser encontrada em todo o livro de Deus. Imagine um homem, uma pessoa de muito pecado que está registrado na Bíblia. Então essa pessoa não é diferente de uma pessoa que quebra esse mandamento, que profana o dia do Senhor. A ideia aqui do Thomas é essa mesma. Perante Deus, o pior pecador, ele também é equiparado à pessoa que quebra ou profana esse mandamento. Nós entendemos também, meus irmãos, que sempre surgirá a nossa vontade e nossos interesses se opondo à vontade e interesse de Deus. Como nós vimos aqui, a primeira coisa está na questão de interesse. Nosso interesse em detrimento do interesse de Deus. Então, na nossa vida, quando a gente pensa, a gente sendo honesto, comigo isso acontece, com vocês isso acontece, sempre acontece um monte de coisas para que a gente queira fazer a nossa vontade, os nossos próprios interesses nesse dia, e não fazer a vontade e o interesse de Deus. Mas tem uma questão: cabe a nós escolhermos ou a vontade de Deus ou a nossa própria vontade, e sabemos que há consequências dessa escolha. Em último lugar, nós entendemos que a quebra espontânea desse mandamento, espontâneo, digo assim, você deliberadamente dizer, hoje eu não quero saber de guardar esse dia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque existem exceções. Né? Uma pessoa que trabalha, precisa fazer uma escala, é obrigada a trabalhar, um médico, um motorista de ônibus, não tem como escolher não guardar o dia do Senhor domingo. Mas a questão aqui do pecado é quando a pessoa deliberadamente, espontaneamente, recusa-se em guardar esse mandamento. Acontece um monte de coisa, inventa um monte de coisa para não guardar esse mandamento, então isso constitui-se pecado. E não há como a gente justificar ou dizer isso ou aquilo outro perante Deus é pecado, e essa é a realidade. Em segundo lugar, Isaías ele diz que nós devemos, o povo deveria deleitar-se, a ideia de deleitar é ter prazer, nesse dia, honrando na prática, não em palavras levianas. Vejam só o que ele diz na parte B do versículo. Né? Nós lemos: desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. A segunda parte agora: se, mais uma vez uma condição, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. A segunda coisa que ele coloca aqui é que o povo deveria deleitar-se nesse dia, honrando e honrando na prática, e não somente em palavras levianas, né? Porque o povo poderia dizer assim: realmente o dia do Senhor tem que ser guardado, mas na prática não fazer. Só uma explicação: a palavra deleitar aqui que Isaías usa é a mesma ideia de se agradar ou ter prazer. A gente ter prazer nesse dia, ter prazer nas coisas de Deus. E a ideia então que eu falei a vocês de honrar é a gente respeitar em obediência. Tá certo? Então o crente ele precisa se agradar nesse dia, ter prazer no dia do Senhor e honrar, né? Ou seja, respeitar e obedecer
o que é exigido dele. Isso na prática. Como assim? A ideia aqui, meus irmãos, é que o crente, que o povo aqui que Isaías está escrevendo, eles deveriam ter uma expectativa por esse dia, aguardando, se programando, desejando esse dia para que chegasse. A ideia é quando eles passassem os 6 dias da semana trabalhando, fazendo as suas vontades, os seus interesses, cuidando das coisas que diz respeito a eles, mas ficasse naquela expectativa: chega-se o dia do Senhor, que chegue logo esse dia, para eu estar junto com meus irmãos, adorando ao Senhor e dedicando exclusivamente a Deus. A ideia é essa, que o povo deveria ter essa expectativa, quando ele diz, né, deleitem-se, vocês têm que se deleitar, chamar esse dia deleitoso. A ideia é essa, porque é um dia especial de adoração. Nós podemos adorar a Deus durante toda a semana, como nós fazemos, mas no dia do Senhor, no domingo, é especial. O dia do culto solene, é o dia onde o povo se reunia para cultuar, é o dia onde a gente fica em comunhão com nossos irmãos, é o dia que a gente deixa as nossas atividades do dia a dia para servir e trabalhar somente a Deus, e servir a sua igreja. Então o povo precisava ter essa ideia em mente. Quando ele fala que o povo deveria ter prazer, ou se deleitar, a ideia é a mesma ideia lá do Salmo 1. Abram, por favor, Salmo de número 1. Salmo de número 1. Vejam só que palavras extraordinárias o salmista diz. E quando a gente cumpre isso, as bênçãos de Deus vêm sobre nossas vidas. Salmo 1, o salmista diz assim: bem-aventurado, quer dizer, mais que feliz, satisfeito, completo. Bem-aventurado o homem que, generalizando a humanidade, o homem ou a mulher, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vejam agora, antes de fazer essas coisas, antes, o seu prazer ou o seu deleite está onde? Está na lei do Senhor, nos mandamentos de Deus, inclusive o 4º mandamento. E na sua lei, nessa lei, ele medita de noite. A gente, usando aqui o 4º mandamento, a gente fica meditando de noite, na expectativa de que chegue esse dia. Aí então a gente faz uma comparação de um crente que faz isso. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Está aqui o segredo do sucesso na vida do crente, é fazer isso. Em contrapartida do ímpio, a pessoa que se diz crente não faz isso. Verso 4: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Meus irmãos, é exatamente o que Isaías concorda aqui, que nós devemos reconhecer esse dia, quando ele fala e deixou muito bem claro nas suas palavras: se chamares o sábado, o dia do Senhor, deleitoso e santo dia do Senhor. A ideia aqui de santo é que reconhecer que ele é um mandamento de Deus, que ele é um mandamento que deve ser santo, ou separado, um dia separado dos demais, e a gente reconhecer isso, reconhecer que o domingo, o dia do Senhor, é um dia especial. E uma outra coisa muito interessante que eu acho que é um problema que existe muito nas nossas vidas, é esse. Quando diz assim, é santo dia do Senhor, digno de honra, quando a gente chama o dia do Senhor digno de honra, e honrares. Porque uma coisa é o que eu dizer, realmente, o dia do Senhor é o dia de a gente honrar, né? Guardar esse dia. Mas uma outra coisa é a gente falar e praticar, guardar esse mandamento. Porque se eu falar isso com vocês, perguntar a cada um de vocês, quantos aqui sabem desse mandamento? Todo mundo sabe que existe esse mandamento. Todos os irmãos aqui sabem que esse dia deve ser guardado. O pastor já falou aqui muitas vezes, mas o problema, meus irmãos, não é nem tanto a questão de saber e conhecer, mas a questão é de praticar. Isaías diz, olha, a gente deve chamar digno de honra e o honrares. Ou seja, tanto na teoria como na prática. Certamente esse é o desafio para o crente nos dias de hoje. O nosso desafio é pôr em prática o que nós conhecemos e o que nós falamos. Falar que esse mandamento é importante, que deve ser guardado, é fácil. Mas será que no dia a dia, será que na prática temos feito isso? É o desafio lançado aqui. Então ele diz, né, como se deve ser feito isso? É quando a gente deixa de fazer a nossa própria vontade
a fazer a vontade de Deus. Ele termina essa primeira parte do verso 13, quando ele diz assim, digno de honra e honrais. Como honrar esse dia? Não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Tá certo? Então, duas coisas que chamam a atenção aqui. É quando o crente guarda esse mandamento na prática. Não seguir o seu próprio caminho e nem fazendo a sua própria vontade. A ideia do caminho é aquela mesma ideia que eu falei a vocês no início. A gente deve ter uma visão de seguir esse mandamento e ir até as últimas. Nunca se desviar desse caminho. Mas a ideia seria a gente não ir por outro caminho que nos impeça de guardar este dia. E por último, a questão da vontade, quando ele coloca aqui, né? Não fazer a tua própria vontade seria não ir para outro lugar, quer dizer, não ir fazer a nossa própria vontade, porque se a gente fosse fazer a nossa própria vontade no dia do Senhor, o que é que faríamos? Com certeza a gente não estaríamos aqui na igreja, a gente estaria em casa descansando, assistindo qualquer outra coisa, a gente não estaria aqui no domingo de manhã cedo, a gente procuraria, sei lá, ir para uma praia, ir para um shopping, fazer compra. A nossa vontade, meus irmãos, infelizmente é essa, fazer qualquer outra coisa que não seja a vontade de Deus. E para isso, como a gente falou, a gente muitas vezes justifica os nossos pecados. Infelizmente somos assim, essa triste realidade. Isso é comigo, isso é com cada um de vocês. A nossa própria vontade é essa, ir para a praia, ficar em casa e fazer compras, trabalhar. Quem é comerciante é muito tentado a trabalhar nesse dia para adquirir mais dinheiro, mas a gente, ao invés de seguir os nossos próprios caminhos, ou seja, ir para um outro lugar que nos impeça de guardar esse dia, ao invés de fazer a nossa própria vontade, devemos fazer a vontade de Deus. Então nós entendemos aqui que o verdadeiro filho de Deus e a filha de Deus, primeiramente ele deseja por esse dia, pelo dia do Senhor, e se organiza de tal forma que não haja nenhum impedimento para que ele não venha guardar esse dia. Então a ideia é essa aqui, nós primeiramente devemos desejar, ter expectativa. Será que de fato nós temos isso? Será que durante a semana a gente fica guardando, Senhor, quem deve chegar no domingo para eu vir para a igreja, estar cultuando com os irmãos, estar aqui em comunhão com os irmãos, louvando ao Senhor, fazendo orações, ouvindo a Tua palavra? Será que a gente tem tido esse desejo, esse prazer? E será que a gente tem se organizado de tal forma para que não haja nenhum impedimento nesse dia? Outra coisa, é necessário que tenhamos prazer nas coisas de Deus. Isso deve ser evidente em nossa vida quando nós guardamos o dia do Senhor e reconhecemos a importância desse dia. Como nós lemos aqui no Salmo 1, né? Quando o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Então nós devemos, meus irmãos, ter prazer nas coisas de Deus. Tem pessoas que vêm para a igreja, é um peso. Não entendo como o cristão pensa em querer vir para a igreja, se diz cristão, mas acha um peso, prefere outras coisas a não estar na igreja. Certamente tem algum problema no crente que tem uma mentalidade dessa forma. E eu não julgo a sua salvação, mas eu garanto que a sua vida aí passa por muitos problemas e não tem a vida prometida pelo Senhor Jesus. É uma vida em abundância. Nós entendemos também que devemos ter cuidado em não fazer isso da boca para fora e nem zombar desse dia, mas colocar na prática a guarda do Senhor. Quando nós vimos aqui o que Isaías denuncia, é o povo dizer que o dia era digno de ser honrado e guardado, mas na prática não fazer isso. Quem sabe a gente também passa por isso. Como eu falei aqui, todos nós sabemos da importância da guarda do dia do Senhor, mas será que na prática nós temos feito isso? Se esforçado, se dedicado para guardar o dia do Senhor? Precisamos de fato fazer isso. E meus irmãos, quanto ao caminho que Isaías fala e a nossa vontade, nossos caminhos e nossas vontades sempre serão contrários a isso. Os caminhos que a gente vai querer fazer é qualquer um outro, menos vir para a igreja e guardar o dia do Senhor. A nossa vontade sempre vai ser outra, mas que não seja fazer a vontade do Senhor. É por isso que esse é o nosso desafio. Nós devemos se esforçar e escolher em andar nos caminhos do Senhor, guardando esse dia e fazer a vontade do Senhor. Por quê? A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser caminhos bons, mas o seu final são caminhos de morte. Quando a gente escolhe, ao invés de vir guardar o dia do Senhor e fazer qualquer outra coisa, ir para um outro lugar, o caminho pode ser desastroso.
E quanto à nossa vontade, quando nós escolhemos fazer a nossa vontade em detrimento da vontade do Senhor, nesse dia, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. O centro da nossa vontade, do nosso querer, é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, se a gente faz a nossa própria vontade, automaticamente deixamos de fazer a vontade de Deus. E em último lugar, meus irmãos, Isaías diz no verso 14. Isaías 14, ele conclui então. Como a gente viu, ele colocou primeiramente uma condição de guardar esse mandamento, e se a gente faz isso, obedece, seremos abençoados. Aí então ele começa no verso 14 como então, né? Se vocês fizerem isso, então eu farei aquilo outro. Verso 14. Então, depois que o crente faz tudo aquilo, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. A ideia aqui então de Isaías é que existe bênçãos advindas para o crente que honra o dia do Senhor. Há bênçãos advindas em honrar esse dia, em guardar esse dia. E vemos primeiramente que é uma condição estabelecida por Deus. É a mesma ideia que eu falei aqui a vocês no início, comparando com Deuteronômio capítulo 28. Se vocês me obedecerem, fizerem isso, isso e isso, então eu vou abençoar vocês em todas as áreas. O contrário disso também é verdade. Então a primeira coisa que Isaías coloca aqui é a condição, né? A obediência é a condição necessária para Deus nos abençoar a vida do crente. Então, nós entendemos automaticamente que o contrário disso também é verdade. Se o crente desobedece a Deus, não está nem aí para honrar o mandamento, a lei de Deus, então ele também não será abençoado. Como diz lá em Deuteronômio, as maldições virão sobre ele. Veja um exemplo disso lá em Neemias. Neemias, no capítulo 13, Neemias deixou isso muito claro. Neemias, capítulo 13, versículo 18. Neemias 13, versículo 18. Neemias, ele levanta aqui, como líder do povo, ele fala o porquê que o povo estava... Ele denuncia o pecado do povo em não guardar o dia do Senhor, né? Ele faz uma comparação interessante. Ele diz o perigo de não se guardar esse dia, as consequências que vieram sobre ele. Neemias 13, 18. Ele fala assim: acaso não fizeram vossos pais assim, ou seja, quebraram esse mandamento, e não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre essa cidade? Ou seja, o motivo pelo qual o povo havia sido destruído, sofrido, passado por todos os males imaginários, foi porque eles, os seus antepassados, não guardaram esse mandamento. Aí Neemias diz, né? E vocês ainda trazem ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Ou seja, o povo não estava nem aí novamente para guardar o sábado. E Neemias vai lá, repreende o povo, lembrando do que havia acontecido, né? Do que poderia acontecer ainda pior se eles profanassem e continuassem não dando importância para a guarda do dia do Senhor. Nós entendemos, meus irmãos, que, como Isaías deixa bem claro aqui, a primeira promessa que vem sobre o crente, a bênção da vida do crente que guarda o dia do Senhor, que honra o domingo como o dia do Senhor, é que a gente vai se deleitar no Senhor, né? Quando ele diz assim, então te deleitarás no Senhor. Primeiramente aqui, ele não está aqui prometendo bênçãos materiais, né? Prosperidade material, mas a principal coisa que o ser humano pode ter é estar na presença de Deus, né? Ter a presença do Senhor, se agradar, ter prazer na presença do Senhor. Mas qual é a importância então de o crente fazer isso, guardar o dia do Senhor, obedecer e ter como recompensa isso? A presença do Senhor e se deleitar nele. Nós entendemos, meus irmãos, que ter prazer e se agradar de Deus resulta em bênçãos. Salmo de número 37. Vejam isso aqui na íntegra. Salmo de número 37, um versículo muito citado por nós, versículo 4. Salmo 37, versículo 4, fala sobre a importância da gente se agradar ou se deleitar no Senhor. Diz assim, Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor
e Ele satisfará os desejos do teu coração. A gente ama falar esse versículo, né? A gente ama dizer que Deus ele vai satisfazer o desejo do meu coração. Eu desejo isso, desejo aquilo, desejo bênção disso, bênção daquilo. Mas o segredo é esse, meus irmãos, é se agradar do Senhor. Essa palavra agradar é a mesma palavra de deleitar que Isaías usou, né? Então te deleitarás no Senhor. A ideia então nós entendemos automaticamente que quando o crente faz isso, honra o Senhor, honra o dia do Senhor, ele vai ter os desejos do seu coração satisfeitos. Eu pergunto a você, qual tem sido a tua oração, qual tem sido o desejo do teu coração? Qual tem sido o motivo que você ainda não recebeu, Deus não ainda te deu? Respondo aqui, será que nós temos nos agradado, se deleitado no Senhor e colocado essa prática colocar esse deleite na prática, honrando o dia do Senhor? Porque se não fazemos isso, então os nossos desejos podem não ser satisfeitos, como diz o salmista no Salmo 30. Diz assim, Abacuque capítulo 3, versículo 19. Né? Ele começou dizendo no verso 17, ele faz ali a imagem do caos. Se acontecesse um monte de problemas, perdesse o emprego, perdesse todo o dinheiro, perdesse a família, todos os recursos, tudo. Imagina um crente perder tudo isso. Aí ele falou no verso 18, olha, mesmo que aconteça o caos na minha vida, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Mas veja o porquê que ele faz isso, verso 19. Porque o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da costa e me faz andar altaneiramente, ou seja, em lugares altos. Quando vem as adversidades na vida do crente, quando surgem os problemas na nossa vida, porque o crente não está isento de passar por problemas, mas a promessa que temos aqui da parte de Deus em Isaías é que quando vem isso, ele deixou bem claro, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, colocarei você por cima das adversidades, dos problemas. Aqui está explicado, porque muitos crentes passam por adversidades, por problemas, e permanecem lá prostrados, como se não tivessem como sair daquela situação, devido à desonra desse dia, porque não se deleitam no Senhor. Está aqui mais do que explicado. E nós entendemos também, de acordo com Isaías, que existe também bênção de ter as necessidades supridas por Deus. Ele conclui então, dizendo assim, ele te faz andar em lugares altos da terra e te sustenta com a herança de Jacó. Ou seja, bênçãos de ter as necessidades supridas por Deus. A bênção que Deus deixou e prometeu para Jacó, ao povo de Israel, representado em Jacó, foi que eles receberiam a Canaã, a terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Ou seja, eles entrariam naquela terra, teriam casas já construídas, cidades completas para eles, uma terra extremamente fértil. Deus prometeu isso. Além da bênção espiritual que foi a salvação do povo, Deus também abençoou, dessa forma também material, suprindo todas as suas necessidades, e o povo pôde provar isso na íntegra. Mas por quê? Devido à obediência. Isaías deixa isso bem claro. Quando a gente se deleita no Senhor, honra o Senhor guardando o seu dia, então Ele nos faz isso, nos sustenta como a herança de Jacó, teu pai. E ele conclui então no final, porque a boca do Senhor o diz. Não é Isaías que estava falando, não é o pastor que diz alguma coisa, não é alguma invenção, mas é o próprio Deus que está deixando isso aqui muito bem claro. Honre o meu dia, guarde o meu dia, e eu vou lhe abençoar brevemente. Ou seja, a promessa de Deus, Ele garante que Ele mesmo cumprirá tudo isso na vida de um crente. Meus irmãos, nós concluímos então, e rapidamente com essas aplicações, que há recompensa em se esforçar em obedecer a Deus. Nós sabemos aqui muito bem, certamente você pensando na sua vida, o desafio que é para nós guardarmos esse dia, nós entendemos que exige muito esforço da parte do crente, lutar contra o nosso próprio eu, contra a nossa própria vontade, se organizar de tal forma para ter esse dia, mas quando o crente faz isso, Deus o abençoa. O Salmo de número 19, versículo 11, parte B, ele diz assim, olha, que a lei do Senhor em nos guardar a grande recompensa. Quando o crente se esforça, se dedica em guardar a lei do Senhor, os mandamentos de Deus, há uma grande recompensa. Deus nos abençoa quando nós fazemos isso. Isaías concorda plenamente aqui quando ele coloca a condição e a recompensa.
e obedecer a Deus, em especial no dia do Senhor. Nós entendemos também que nós precisamos se deleitar, se agradar e ter prazer em honrar o dia do Senhor. E é uma certeza de vida abençoada. Eu deixo isso aqui muito bem claro. Quando o crente se deleita no Senhor, quando ele se agrada no Senhor, ele tem os desejos do seu coração cumpridos. Ou seja, o Senhor abençoa quando a gente honra a Ele. Tem essa certeza de uma vida extremamente abençoada. Vimos também que temos a promessa de ter a proteção de Deus nas adversidades. Quando o cristão, quando o Filho de Deus passa por adversidades, passa pelas lutas, Deus ele vai lembrar disso, meu filho, essa minha filha, ele me honra. Ele se dedica, ele não fazendo a sua vontade, em minha vontade. Ele luta por mim obedecer. Eu vou lá também agora, e vou protegê-lo, vou assisti-lo nas adversidades e vou colocar ele nas alturas. Se de Deus procura obedecer a Deus, não fica por baixo, não se rende às adversidades, porque tem um Deus maior. E uma última coisa, é que existe um princípio muito claro na Bíblia, em 1 Samuel capítulo 2, verso 30, que diz: honrarei aos que me honram, porém desprezarei aos que me desprezarem. Ou seja, quando nós honramos a Deus, Ele também nos honra. Mas se a gente despreza a Deus, automaticamente nós somos também desprezados. Então, é exatamente a forma como Deus Ele estabeleceu para que fosse. Quando Deus se esforça em obedecer a Deus, em honrar a Deus, Ele vem e nos abençoa. Certamente aqui está explicado. No fio de muitas vezes passamos por tantas coisas que nós não entendemos. Certamente eu não vou dizer que todas as lutas e as adversidades que passamos é a devida de nossa desobediência, não. Muitas vezes Deus permite a provação, muitas vezes acontecem coisas de acordo com a vontade de Deus. Mas também é muito provável que muitas das nossas adversidades, muitos dos nossos pedidos de oração não serem ouvidos nem recebidos, se dão devido à nossa desobediência. E a Bíblia deixa muito bem claro sobre este princípio. Nós obedecemos a Deus, Ele nos abençoa. O desobedecer também acarreta em problemas que nós possamos ter nas nossas vidas. Portanto, meus amados e queridos irmãos, o domingo é o dia do Senhor. E ele é inegociável. A gente não pode, como filho de Deus, negociar, fazer isso ou aquilo outro com o dia do Senhor, que é o domingo. Se desobedecemos a Deus e não guardar esse dia, sofreremos as consequências do ato. Mas se honramos a Deus e guardamos esse dia, temos a promessa de sermos abençoados por Deus. Certamente é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Certamente é isso que Ele queria do povo, quando Ele pediu para que Isaías escrevesse essas palavras, e eu espero que seja resposta às nossas orações. A Bíblia deixa claro que do que se queixa-se o homem, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Mas Deus ele é misericordioso. Ele sabe das nossas culturas, sabe o quanto nós somos pequenos. Eu fico imaginando na minha vida, porque primeiramente essa palavra fala comigo, quantas vezes eu quebrei esse mandamento, deliberadamente quis fazer outra coisa, ao invés de estar honrando a Deus, guardando esse dia, como deve ser guardado, e deixei de experimentar a vida e a abundância que o Senhor Jesus, Ele nos garante. Mas nós entendemos aqui, quando nós nos comprometemos em fazer isso, em guardar esse dia, a grande recompensa da parte de Deus. Que o Senhor, pois, aplique essas verdades em nossos corações, que nos dê graça e forças para cumprirmos o seu mandamento, e que possamos, meus irmãos, guardar o dia do Senhor como deve ser guardado, em honra e em santificação. Que Deus nos abençoe. Ficamos de pé.